Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se Níveis de Consciência e o Futuro e trata de um assunto que deve ser do maior interesse para o homem atual. E deve ser do maior interesse porque revela o que o homem é na sua essência e porque traz dentro de si, de maneira codificada, o passado em seu subconsciente, o presente em seu consciente e o futuro em seu superconsciente. Para entender tudo isso, temos de fazer como o filósofo grego Diógenes. Vamos pegar uma lâmpada e caminhar por dentro de nossa consciência, iluminando os seus lugares mais recônditos, a fim de descobrirmos por que Jesus diz que nós somos deuses. A mensagem tem a seguinte epígrafe, que será desenvolvida ao longo desta explanação. Temos registrado em nós o futuro até aquele ponto em que o vivemos quando fomos transferidos para a Terra provenientes de mundos superiores. A consciência é fácil de ser imaginada, mas difícil de ser definida. Podemos dizer, de forma descomplicada, que consciência é a parte mais profunda de nosso pensamento, o núcleo essencial e pensante do ser imortal criado por Deus, onde está esculpida a lei divina. Esse ser pensante somos nós, em nossa qualidade de espírito imortal, que hoje estamos habitando um corpo material. Para a maioria dos grandes pensadores da humanidade que se debruçaram sobre esse tema, a consciência humana pode ser dividida em 4 níveis assim denominados. Primeiro nível, consciência de sono. Segundo nível, consciência desperta. Terceiro nível, consciência de si. Quarto nível, consciência cósmica. No primeiro nível, chamado consciência de sono, os indivíduos só pensam em si e em seus interesses mesquinhos, recusando-se a aceitar o progresso e a evolução pessoal, alheios à realidade dos sentimentos e da realização espiritual. Os valores morais ainda estão adormecidos no homem, encontrando-se em estado de latência. Nesse estágio, as pessoas não têm aspirações, porque nelas o sentimento divino está adormecido à espera do despertar. São os homens fisiológicos, vivem principalmente para comer, dormir e copular. No segundo nível, chamado consciência desperta, os indivíduos estão em processo de despertamento para níveis menos egoístas de percepção da realidade e buscam seu desenvolvimento pessoal e uma vida melhor. Valores mais respeitáveis começam a acordar. O ideal já interessa, mas para ser explorado. Começam a surgir pensamentos mais bem coordenados, ações mais disciplinadas. O homem já distingue entre o eu e o não eu. Pensa antes de agir, faz tudo o que fazem os indivíduos fisiológicos, mas vai além, visando uma vida melhor. São os homens psicológicos. No terceiro nível, chamado consciência de si,
Os indivíduos já se percebem autoconscientes, reconhecem que a mente está além do corpo físico e, por isso, fazem perguntas a si mesmos que se esforçam por responder, como quem sou, de onde venho, que faço aqui, por que sofro, para onde vou, iniciando um processo de autoconhecimento. Nesse nível, o homem começa a ter consciência de que não é somente o corpo físico, mas dispõe de uma psique ou inteligência superior que pode controlar o corpo. O indivíduo usa a razão em benefício da vida. Ele anela pelo ideal e busca o êxtase. Nesse estágio, ele projeta vida no que faz, à semelhança dos grandes artistas e santos, e já desfruta da intuição. No quarto nível, chamado consciência cósmica, os indivíduos superam o egocentrismo e se enxergam claramente na sua totalidade, tornando-se parte de um todo pelo qual se sentem responsáveis. Nesse nível, eles vivem a plenitude do ideal. A verdade, para eles, é real e não mais relativa. A consciência cósmica é profunda e extrafísica. São os seres que pairam acima do gênero humano, que o impulsionam e o dirigem. Deixam de pensar em si para pensar na humanidade. Nos níveis mais baixos da consciência humana, encontra-se o subconsciente, que é onde estão armazenados os nossos hábitos, os nossos automatismos e o nosso instinto. No nível intermediário, encontra-se o consciente, que é onde são registradas as nossas conquistas atuais, que vamos lentamente consolidando por meio de nosso esforço e vontade. Nos níveis superiores, encontra-se o superconsciente, que é onde permanecem em estado de latência os ideais sublimes e as grandes elevações espirituais que nos compete atingir. Temos assim nós o subconsciente, o consciente e o superconsciente, ou seja, por outras palavras, o passado, o presente e o futuro. Tudo o que vivemos em todos os tempos, no campo do bem e do mal, é registrado automaticamente e de forma inapagável em nossos arquivos psíquicos, tornando-se asas que nos libertam ou grilhões que nos prendem durante a nossa marcha evolutiva. Temos em nós o passado porque já o vivemos. Temos em nós o presente porque o estamos vivendo. Mas como podemos ter em nós o futuro se ainda não o vivemos? Ainda não o vivemos? Engano, já o vivemos sim. Temos registrado em nós o futuro até aquele ponto em que o vivemos, quando fomos transferidos para a Terra provenientes de mundos superiores. Vamos explicar isso melhor, e para que seja entendido, eu conto com a máxima atenção de vocês. Como vocês sabem, existe em todo o universo 4 categorias principais de mundos. Começando dos mais inferiores para os mais superiores, temos os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos divinos. A Terra que habitamos é um mundo de provas e expiações, por isso há tanto sofrimento por aqui. Os habitantes da Terra foram trazidos de mundos de regeneração para cá, porque aqueles mundos estavam sendo promovidos a níveis mais elevados de evolução. E nós, devido à nossa inferioridade,
e ao nosso apego ao mal, não nos adaptamos a seu novo estágio de vida. E por isso, fomos exilados na terra para reaprendermos a lição de amor e sabedoria que desprezamos naqueles orbes. Agora, com essa explicação, já podemos compreender por que temos, além do passado e do presente, também o futuro embutido em nós. Quando ocorre a transferência de levas imensas de espíritos de mundos mais evoluídos para mundos menos evoluídos, a fim de que recebam nova oportunidade de adaptação e regeneração, essa transferência ocorre em dois níveis: dos mundos superiores para os inferiores e do futuro para o passado. Suponhamos que o mundo superior em que vivíamos estivesse no ano 5020, quando ocorreu a nossa transferência para cá. Já que estamos aqui na Terra no ano 2020, que é a data em que foi editado este vídeo, temos um filme com 3.000 anos de história futura embutido em nossa memória profunda ou consciência espiritual. Esse filme está rebobinado em nosso superconsciente e, como a história se repete em todos os ângulos do universo, é urgente desenrolarmos esse filme e nos conscientizarmos de seu conteúdo, para não cairmos nos mesmos erros em que caímos lá, para que fôssemos exilados aqui. Devido ao acesso por intuição a esses registros futuros que se encontram introjetados em nós, podemos estabelecer relações entre o que ocorreu lá e o que deverá ocorrer aqui, porque, como afirmamos, a história se repete com pequenas variações em todos os mundos que se encontram dentro dessa mesma faixa de evolução, faixa que abrange alguns milhares de anos. O futuro de nosso planeta está escrito em caracteres inapagáveis nos registros mais profundos de nossa alma, ou seja, em nosso superconsciente. E Deus, através dos profetas, exteriorizou nas profecias, de forma codificada, esse futuro que trazemos em nós. Se conseguirmos acessar o nosso superconsciente ou decodificar as profecias do Evangelho e do Apocalipse, ficaremos hipoteticamente cientes de 3.000 anos de história que ainda irá acontecer, levando-nos esse conhecimento forçosamente de volta para o futuro. O acesso a esse arquivo íntimo pode ser uma impossibilidade para os indivíduos que se encontram ainda em consciência de sono, mas não para os que se encontram em processo de aquisição da consciência de luz, porque, para estes, premonições e reminiscências do futuro são fenômenos naturais em sua mente. Nossa transferência para a Terra se deu em meio a acontecimentos apocalípticos ocorridos naqueles mundos de onde fomos exilados. Quando, em breve, esses acontecimentos começarem a se repetir por aqui, em cumprimento às previsões de Jesus em seu sermão profético sobre o final dos tempos, a humanidade, que tem esses acontecimentos registrados de forma inconsciente dentro de si, os perceberá de pronto, e o mundo, alucinado pelos flashes dessas recordações perturbadoras, irá misturar-se como as vagas do oceano. A maioria esmagadora do gênero humano ainda está dormindo o sono da inconsciência. É preciso abrir sua mente,
com sutileza e doçura, para essa nova realidade espiritual, a fim de que ela não perca a oportunidade de regenerar-se enquanto é tempo e se preparar para a seleção entre joio e trigo que está se aproximando deste mundo, conforme as revelações de Jesus no Evangelho. É fundamental que o homem esteja consciente, desperto e alerta a respeito de cada passo, de cada pensamento, de cada ação que for executar. Porque os passos, os pensamentos e as ações funcionam como um alfaiate do destino, que vai recortando e costurando a roupa apertada ou folgada, o smoking ou a farraparia que o homem irá usar pelo futuro adentro. Viver dentro de uma consciência de luz, desenvolvendo as percepções da alma, deve ser a meta de quem elegeu Cristo por seu mestre. Ele, que é o único mestre da humanidade, a luz de todas as consciências e o amor de todos os corações. O homem terreno precisa despertar sua consciência para a luz do Cristo, porque, enquanto permanecer em sua consciência de sono, entorpecida e cadaverizada pela matéria, não passará de um morto que respira, um simples defunto que perambula sem destino pela vida, muitas vezes com o peito pregueado de medalhas, ostentando altos títulos nobiliárquicos ou graduações de mestrado e doutorado, tudo isso conquistado com menções de louvor acadêmico. Despertá-lo dessa consciência de treva e centrá-lo no foco da consciência de luz, de que o Cristo é o representante máximo, é a maior caridade que qualquer ser humano integrado em Jesus, por mais simples que seja, pode proporcionar ao homem neste mundo. Níveis de consciência e o futuro. Você, naturalmente, não se lembra de seu passado, de suas outras vidas que viveu neste mundo, desde as eras mais remotas. Não digo de todas elas, mas pelo menos das mais eminentes. Você também, provavelmente, não tem vislumbres do futuro, não faz a menor ideia do que vai acontecer com o nosso planeta amanhã. O filósofo francês Leon Denis, no entanto, se lembrava de várias reencarnações que tivera no passado. E os profetas bíblicos, por sua vez, viam o futuro com excepcional clareza e falavam com detalhes do novo céu e da nova terra que em breve se estabelecerão no mundo. Por que eles podiam e você não pode? Por uma razão muito simples. Eles já desfrutavam da consciência desperta, enquanto você está submerso em consciência de sono. Eu sei que é desagradável dizer isto, porque ninguém quer admitir que esteja mentalmente dormindo. Mas é exatamente essa a estratégia da treva. Ela quer que você pense que está lúcido, pois assim você não fará nenhum esforço para despertar. E enquanto você estiver dormindo, ela fará gato e sapato de você sem que você perceba. Meu irmão, saia desse círculo vicioso. Busque a autoconsciência. Ilumine-se por dentro com o Cristo e então sentirá o horror dos tempos em que seu orgulho o levava a acreditar que era a cereja do bolo, quando você não passava de um cego, num quarto escuro, procurando um chapéu preto que não estava lá. Mas não fique triste, você tem a força. Você tem o poder da iniciativa que lhe foi dado por Deus.
e pode começar a sua iluminação a partir deste momento, se assim o quiser. E eu sei que você vai conseguir, porque querer é poder. Nada resiste ao trabalho. Deus acredita em você. Mas você acredita em si? Eu amei elaborar este vídeo para vocês e espero sinceramente que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like e inscrevam-se para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um grande abraço e muita paz!